que vai dar trabalho, né? Então, vamos aqui tentar pensar um pouquinho, né? Projetar esse Botafogo, mas antes fazer uma análise sobre como funcionou esse Botafogo contra o Seattle Sounders e ver o que de errado teve aqui, digamos assim, o que não deu certo na ideia do Paiva. Primeiro a gente tem que entender a ideia do Paiva, para depois a gente poder fazer uma análise melhor. Lembrando que esse 4-4-2 aqui, ó, que a gente está vendo, vou até dar melhorar aqui a imagem aqui. Esse 4-4-2 aqui que a gente está vendo, ele não é uma novidade, tá? Não é uma novidade. O Botafogo vem jogando assim há um tempo já, né? Você tem uma primeira linha com... Deixa eu até aproximar. Teles, Barbosa, Jair, Cunha e Vitinho. Aí você tem o Gregório e o Marlon aqui, ó, fazendo uma dupla de volantes. Savarino e Arthur indo pelas pontas. E o Mastriani e o Jesus aqui, ó, mais centralizados. A ideia desse time funciona exatamente como a gente já imagina, né? Você tem dois jogadores aqui que podem jogar como uma espécie de meias abertos, né? O Arthur vindo para dentro, o Savarino também, então eles sobem aqui. E o Gregório e o Marlon feitos como dois interiores. Quando o Botafogo não tem a bola, o Botafogo faz um 4-4-2, né? O Savarino e o Arthur, teoricamente, voltam para poder fazer a formação, que é o 4-4-2. Qual o problema, né? Começando com a saída de bola, né? Que já é uma tônica que a gente fala desse Botafogo há um tempo. Quando o Botafogo vai tentar fazer a saída de bola, o que os times fazem? Eles sobem as linhas, certo? Tentam dificultar essa saída de bola do Botafogo. O Botafogo, por sua vez, o que faz? Ele aproxima o Gregório para cá, o Teles sobe, porque o Botafogo joga em transição, então o Teles e o Vitinho vão para cá, o Barbosa abre para um lado, o Jair abre para o outro, você tem uma linha de passe aqui, e aí o que acontece, né? Você vai tentar se movimentar aqui, puxar essa marcação para poder arranjar os espaços e tirar essa bola e conectar. Você pode tentar via lançamento e tal. Mas a ideia é o quê? Pegar um volante, jogar ele como um líbero, fazer com que os zagueiros abram um pouquinho para o lado para ele poder ter esse espaço para movimentar. E os meias, né, vão vir por aqui para tentar arranjar um espaço. Qual o grande problema aqui? É que a primeira linha dá para passar, né? Um jogador se aproxima aqui, dá a opção de passe e dá para a gente furar essa primeira linha. O problema é sempre a segunda linha. Por quê? Porque quando o Botafogo não consegue fazer a transição, ou quando o Botafogo deixa espaço, o que acontece? Você tem uma segunda linha aqui que vai ter sempre superioridade numérica. Por quê? Porque o seu volante, que era para estar aqui no meio campo, ele vem para cá para poder fazer a saída. E aí o que acontece? O Savarino muitas vezes não está aqui no meio campo, ele está aqui na beirada. Porque essa é uma chave do posicionamento que a gente não sabe, que a gente tem dificuldade de entender do Savarino, né? De vez em quando o Savarino está jogando pela beirada, de vez em quando o Savarino está jogando pelo meio. Quando o Botafogo vai fazer a saída de bola com um volante aqui, o que acontece? Você tem um espaço nesse meio campo. E aí o que acontece? Se você tenta rifar essa bola ou tirar, você vai ver que vai ter uma superioridade numérica do outro time. Por quê? Porque o Savarino vai estar vindo para o meio campo, porque o movimento é esse, da meia esquerda para dentro. O Marlon sozinho não consegue, é muito complicado para ele, até porque você tem um jogador marcando ele aqui, você tem mais um jogador aqui, você vai ter que se aproximar, o Teles vai ter que baixar aqui, dá muito trabalho. E o jogador que tenta muitas vezes a reter essa bola no meio campo é quem? É o Igor Jesus, é o jogador que vem para cá. Sendo que o Mastriani é um jogador que é praticamente nulo, tanto que ele foi nulo no último jogo. Aí eu pergunto para vocês, quando você tenta fazer essa transição, você não tem meias, você não tem um time com meio campos que podem fazer pelo menos uma movimentação para poder preencher esse espaço, a tendência é o quê? Que você perca essa bola, que você quando dispute essa segunda bola você sempre perca. Por quê? Porque você não tem superioridade numérica no segundo terço do campo. Então, essa foi uma das dificuldades do Botafogo, e é uma dificuldade que não é uma novidade, já vem acontecendo há muito tempo. Como que a gente resolve isso aqui, né? Lembrando, eu não estou falando aqui que o 4-4-2 é o problema, tá, galera? Não é nada disso, não estou falando, nossa, o problema é o 4-4-2, o problema é o 4-2-3-1, não é isso.
O importante é a gente saber qual o posicionamento desses jogadores dentro de campo. E esse posicionamento tem a ver também com a característica desses jogadores. Não adianta eu colocar um meia para jogar na ponta se ele não tem características de um ponta, de um jogador velocista. Estou dando só um exemplo aqui. O Savarino, ele é um exemplo do problema que a gente cria, além dessa questão aqui. Vamos supor aqui que o Botafogo já tenha a posse e esteja, digamos assim, como num jogo de totó, né? Um 4-4-2 comum. Deixa eu tirar até os jogadores aqui do Seattle. Vamos lá. Um 4-4-2 comum. 2 volantes aqui, Savarino aqui e o Arthur aqui. Igor Jesus e Mastriani. Qual o problema? Quando o outro time está com a bola, vamos tentar imaginar aqui, ó. O outro time está com a bola. O movimento que você vê do espaço que eles têm é o seguinte: o Savarino, ele vai tentar vir para dentro, né, para tentar ocupar esse espaço. Só que o que acontece? Quando ele tenta ocupar esse espaço, ele cria uma fragilidade pelo corredor. E com essa fragilidade é o Telles sozinho aqui enfrentando 2. Então sempre acontecia essa dobra, né? 2 jogadores por aqui pelas laterais e o Telles sozinho tendo que marcar, sendo que o Telles não tem até dificuldades defensivas. Quando o Savarino volta para cá, ao mesmo tempo ele não é um bom marcador, né? Ele pode até ajudar, tentar fazer uma sombra aqui, mas o fato é que ele não é um jogador com esse tipo de característica. Do outro lado, a mesma coisa, o Vitinho, o Arthur até pode tentar, mas o Arthur tem uma dificuldade da questão da estatura, né? Um jogador que dificilmente vai ganhar duelos aéreos, né? Porque é um jogador mais baixo, e os duelos no chão, a gente sabe que o Arthur tem dificuldade também por causa das lesões. Então, a dificuldade desse Botafogo, ela está justamente nessa questão do mapeamento do meio campo, né? Tanto que a gente estava vendo ali na Itatiaia, o pessoal falando que talvez o Alan entre e tal, e assim, o ponto não é se o Alan vai entrar ou se o Jair vai entrar, se vai jogar com 3 volantes, se vai jogar no 4-3-3, no 4-2-3-1. O importante, porque esse é o ponto, o time ele tem vários posicionamentos ao longo do jogo. O time que joga no 4-2-3-1, vamos supor aqui o Mastriani aqui no meio campo, um 4-2-3-1, esse time vai jogar no 4-4-2 quando tiver sem a bola. Então assim, não é só a questão de um esquema tático mágico que vai resolver os problemas. Não, a gente tem que ver a questão da característica. O Botafogo, sabendo que ele precisa de um jogador como o Savarino de qualidade, ele precisa colocar o Savarino dentro de um posicionamento que ele tenha espaço para poder flutuar e para que ele possa se movimentar e não ter tanta dificuldade e principalmente, né, você não tem que fazer ele ficar saindo do meio, saindo da beirada, vindo para o meio. E como é que a gente resolve isso? Bom, a gente pode pensar aqui. Eu, particularmente, pensando no jogo contra o PSG, eu entenderia que o Mastriani sairia e o Savarino ficaria no lugar do Mastriani. E aí o Cuiabano ia vir para cá e fazer uma dobra de laterais. Por quê? 2 razões. Primeiro, que eu preciso de um jogador que tenha um cacuete maior de marcação, e é o caso do Cuiabano. E eu preciso de um jogador também que já tenha sido testado como ponta. É o caso do Cuiabano também. Santos, por que não testar o Natan, não testar o Jefinho? Natan e Jefinho já se demonstraram como jogadores que ainda não estão prontos para jogar num nível técnico alto. E o Cuiabano tem sido mais consistente no esquema do Paiva. Jogando no 4-4-2, deixa eu até tirar esses jogadores para cá, para pensar esse time. Num 4-4-2... Aliás, não é nem um 4-4-2, né? Vai virar um 4-4-1, né? Que é, no caso, Arthur, vamos lá, Vitinho, Jair, Barbosa, Telles, Cuiabano, Marlon, Gregório, Arthur, Savarino vindo pra cá e Igor Jesus aqui, né? É um esquema, inclusive, que o Vasco e acho que o Flamengo utilizava também, um 4-4-2, deixando o Arrascaeta flutuando. Qual é a ideia desse time? É você ter 2 laterais para poderem fazer a dobra de marcação, ou seja, não é os jogadores do PSG não vão ficar aqui no corredor enfrentando o Alex Telles sozinho, o Cuiabano vai vir aqui para poder ajudar.
E você vai ter o Savarino flutuando por aqui. Quando você for fazer a transição, e aí a gente pensa já na transição, o que vai acontecer? O Gregório vai vir para cá, normalmente. O Barbosa vai vir para cá, aproveitar a linha de passe. Obviamente, o PSG vai tentar fazer essa saída vai tentar fazer essa pressão no homem da bola. Então, eles vão subir a marcação. Você vai ter uma segunda linha aqui que vai dificultar também. E qual é a ideia? Você tem um Gregório aqui, mas você vai ter o Barbosa, o Telles, o Vitinho aqui em transição, o Marlon vindo para cá e, é claro, o Igor Jesus e o Savarino também por aqui. Então, você tem um pouquinho mais de opção de passe do que quando você tem um Savarino pela beirada. Porque o que acontece quando você tem um Savarino pela beirada? Ele vai ter que vir para dentro para pegar essa bola. Muitas vezes ele não vai conseguir. Quando ele estiver no meio campo, pelo menos ele consegue estar ali posicionado para poder recuperar essa bola ou para pelo menos ter uma opção de passe. O Marlon não vai ficar sozinho aqui, tendo que um marcador. E você vai ter ainda o Igor Jesus voltando, né? Porque é muito característico dele voltar para poder tentar reter essa bola. Então, essa é uma das possibilidades que podem acontecer. E, é claro, sem destruir, digamos assim, o esquema do Paiva, né? A gente mantém um 4-4-2, só muda alguns jogadores para melhorar a questão da intensidade, né? Vamos lembrar que é complicado jogar contra um adversário como esse. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender uma coisa. Por que não colocar o Alan ou o Arthur? Não, por que não colocar o Alan no lugar do Arthur? Por que não colocar mais um jogador aqui? É importante a gente entender uma coisa também. Aqui faz sentido a gente colocar o Cuiabano, né? Que a gente aproveita o Savarino no meio e a gente ganha um jogador para ajudar defensivamente e tem característica ofensiva. Do lado direito, você não tem esse jogador. Você não tem um lateral que tenha característica de velocidade que o Cuiabano tem para jogar pelo lado direito, né? O Matheus Ponte é até um jogador interessante, mas está longe de ser um jogador agudo para poder jogar na ponta. E é importante deixar claro que o Botafogo precisa de escape, né? Não adianta ficar jogando só dessa forma, né? Precisa também ter um jogador para poder espetar um pouquinho um contra-ataque, para poder jogar um pouquinho movimentando. Claro que existem outras estratégias, né? Se o Botafogo tentar um time mais defensivo, né? Por exemplo, tirar o Arthur e colocar um Alan aqui para tentar garantir pelo menos um primeiro tempo mais tranquilo e chegar no segundo tempo colocar o Arthur e tal, é até uma boa opção para você poder botar fogo no jogo. Mas é necessário entender que você tirar o Arthur para colocar qualquer outro jogador que não tem uma característica para jogar na linha de fundo, a única coisa que você vai fazer é o quê? É você tentar melhorar a parte defensiva, né? Que eu volto a dizer, é um esforço que faz sentido, mas que ele tem também tem um bônus e um ônus, né? Você tem um problema da questão ofensiva, né? Se você tira o Arthur daqui, você perde o escape completamente. Então, será que é vantajoso? Eu acho que não é. No caso daqui, colocar o Cuiabano faz sentido, porque o Cuiabano é um jogador que